Eu sempre que vi os vídeos de Draw My Life no YouTube há 4 anos atrás, sempre pensei como seria legal fazer um também, mas não tinha quem assistisse, né? Agora que tem, eu vou fazer um atrasado mesmo e não tô nem aí. Esse é o meu Draw My Life. O meu nome é Christian Barbosa Balian e eu nasci em 19 de outubro de 1991. Eu tenho 26 anos. Eu sou nordestino e nasci em Salvador, que é a capital da Bahia. A minha mãe é de uma cidadezinha do interior da Bahia e o meu pai é do Uruguai. O nome Balian vem da família dele. A gente morava num apartamento de um quarto só, mas como éramos nós três, não tinha problema. Com o tempo nos mudamos para um apartamento um pouco maior, onde eu tive o meu quarto pela primeira vez. Minha infância foi bem tranquila, eu tinha brinquedos, videogame. Na época era um Mega Drive 3 e o único jogo que tinha nele era o Sonic, que já tinha na memória do console. A primeira escolha errada da minha vida veio com 7 anos, quando minha mãe me perguntou se eu preferia ganhar de aniversário um PlayStation ou um Nintendo 64. Só que o PlayStation era novo e ninguém conhecia naquela época. Obviamente eu escolhi o Nintendo 64 porque eu era muito fã de Pokémon e era doido pra jogar Pokémon Stadium, que era o primeiro jogo de Pokémon em 3D, se eu não me engano. Infelizmente pra mim os cartuchos do Nintendo 64 eram muito caros, enquanto o CD do PlayStation só custavam R$10. Resultado, eu fiquei com o videogame de um jogo só e tinha que apelar para alugar cartuchos toda semana numa locadora de jogos que existia na época. Poucos anos depois, os meus pais começaram a se desentender muito e as brigas em casa eram muito frequentes. Quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, eles se separaram e eu fui morar com minha mãe. Quando os dois não moravam mais juntos, eu e minha mãe tivemos que voltar a morar no primeiro apartamento de um quarto só, e lá ficamos por vários anos. Meu pai era bem diferente de minha mãe em relação a mim. Ele evitava maiores problemas comigo e era mais tranquilo. Minha mãe sempre prezava mais pelo meu caráter e minha educação, por conta disso ela era muito mais severa. Eu também não era o moleque mais comportado do mundo, sempre fui muito acelerado e não gostava de obedecer muitas regras. Isso rendeu muitas dores de cabeça pra minha mãe e várias marcas de cinto nas minhas pernas. Ela sempre estava empenhada em me tornar independente. Ela me levava com ela sempre que íamos em bancos, cartórios e tudo mais que era chato pra poder resolver as coisas junto com ela. Enquanto meus amigos estavam indo pra escola de transporte escolar, ela já tinha me ensinado a andar de ônibus. Eu era um dos mais novos da minha galera a ir e voltar pro colégio de ônibus sozinho. No começo eu me senti incrível, quase um adulto. Depois de uns meses eu senti inveja dos meus amigos que iam pra escola de carro. Depois minha mãe começou a namorar um homem. Nós dois não nos dávamos muito bem, mas eu tive que morar na casa dele por um tempo. Era ruim porque era longe, tipo muito longe mesmo da minha escola. Era uma viagem de 2 horas de ônibus em pé, sozinho, pra ir e outra igualzinha pra voltar. Algum tempo depois, o namorado da minha mãe acabou falecendo por conta de diabetes e nós voltamos mais uma vez pra morar no nosso primeiro apartamento de um quarto só. Nessa época eu não tinha mais videogame e passava as tardes jogando RPG de mesa com meus amigos do prédio. Jogávamos muito RPG de Pokémon e criamos até um jogo de tabuleiros de Dragon Ball todo feito de papel. Quando a gente não tava jogando RPG, a gente incorporava os personagens dos nossos animes preferidos e ficava fazendo teatro com as aventuras deles. O que era um problema, já que todo mundo queria ser o Goku. Um dos meus amigos se chamava Igor. Ele era o pilar do entretenimento da galera. Os RPGs era sempre ele que mestrava e foi o primeiro da nossa turma a ter um PlayStation. Horas e horas eram gastas na casa de Igor revezando um videogame pra 5 ou 6 moleques, na regra básica de quem perder passa o controle. Quando o Igor ganhou o primeiro computador, a maior parte do nosso tempo era investido em Need for Speed 1, onde a gente revezava as corridas. Até que a gente conheceu um MMORPG chamado Priston Tale. MMORPG é o tipo de jogo que quanto mais você joga, mais forte você fica. É pior do que crack. Não demorou muito pra eu começar a frequentar as lan houses pra poder jogar online com os meninos, já que eu não tinha um computador em casa. Foi aí que o clima com minha mãe começou a ficar chato de verdade, pois quanto mais eu jogava, mais minhas notas na escola iam pro vermelho. Isso acabou gerando um ódio genuíno de minha mãe por qualquer tipo de jogo online. Ela falava que os jogos eram coisa do capeta. Isso pra mim foi um problemão, pois eu jogava Gunbound praticamente o dia inteiro e tinha que conviver constantemente com castigos que envolviam me proibir de usar o computador ou ficar em casa enquanto minha mãe saía e levava o teclado na bolsa. Uma vez minha mãe colocou senha no computador, mas precisava sair. Como eu estava me comportando, ela colocou a senha pra eu poder usar e saiu. 10 minutos depois dela sair, faltou luz e o computador desligou. Eu liguei pra minha mãe explicando, mas ela não quis me dar a senha e eu passei o dia todo chorando e aprendendo que a vida não é justa. Minha mãe tentava de tudo pra poder me botar na linha. Ela criou até um sistema de pontos, onde quando eu fazia coisa errada, eu perdia pontos, e quando eu me comportava, eu não perdia nada. Depois eu poderia trocar por uma ida no McDonald's ou algo assim, mas eu nunca conseguia trocar os pontos porque tava muito ocupado perdendo eles fazendo besteira. Uma vez eu fui numa lan house diferente da que eu costumava ir, porque a minha fechava aos domingos, e essa tava sempre aberta. Inclusive tinha uma promoção de R$10 pra jogar o dia inteiro. Lá eu conheci Thiago, que tinha o nick de Tico, então eu só chamo ele assim até hoje. Ele é o meu parceirão dos games. Ele apresentou pra mim o jogo que eu mais joguei na vida, que foi o Lineage 2. Era um outro MMORPG, mas esse eu me apaixonei, e parando e voltando eu joguei por mais ou menos 10 anos da minha vida. O triste é que eu nunca consegui ser alguém lá, o que me forçou a fazer uma promessa pra mim mesmo. Quando eu for rico eu vou entrar num servidor onde quem tem dinheiro sai na frente e vou investir uma bolada só pra poder matar todo mundo e ficar famosinho. E eu ainda não desisti desse sonho. Nessa lan house também foi quando eu e Tico começamos a jogar Dota. Nós literalmente começamos a jogar Dota na mesma partida e jogamos juntos até hoje. Entre uma recuperação e outra eu cheguei na 7ª série e fui pra um colégio diferente. Esse colégio era bem caro e na época minha mãe conseguia pagar, não porque ela ganhava muito dinheiro, mas porque ela ralava muito pra poder conseguir. Lá eu conheci Lucas, que é um dos meus melhores amigos e eu levo comigo até hoje. Ele tirava notas altas, era bom nos esportes, mas andava com um tênis azul feminino, eu não sei o porquê. No decorrer do ano a gente criou uma amizade muito forte e estávamos juntos quase todos os finais de semana. Quando eu ia pra casa dele ou ele ia pra minha. Foi o primeiro amigo de verdade que eu tive na minha vida. Nessa escola também tinha muita gente rica. Eu tava acostumado a morar num prédio simples e meus colegas moravam em casas perto da praia com 2 andares e piscina. Nas férias eu ia pro interior enquanto eles iam pra Disney. Quando eu vi que muita gente lá também tinha essa vida,
vida e eu não, eu ficava me perguntando por quê. Eu convivi com isso por uns 3 anos, e sem perceber comecei a ter pensamentos do tipo, todo mundo tem essa vida e eu não, eu sou pior que os outros. Basicamente ficava me lamentando e me achando um coitado. Daí em diante eu sempre achava que precisava ser aceito pra não ser o Zé Ruela da galera. Comecei a surfar justamente porque era o esporte que a galera descolada praticava. Mas só quando eu tava contando piada e fazendo a galera rir que eu não sentia que eu era um bosta por completo. Então eu me empenhei em ser o palhaço e o bagunceiro da turma. Não era muito saudável pra minhas notas, mas era o que me fazia ter vontade de ir pra escola. Existia uma banda chamada Rebelde nessa época, que ia fazer um show na minha cidade. E eu fiquei falando pra todo mundo que ia jogar uma bomba e matar todo mundo lá. Um moleque ouviu e deu risada e começou a falar comigo. O nome dele é Aderson. Todo mundo erra o nome dele de primeira, mas é basicamente um Anderson sem um N. Ele virou o melhor amigo que eu já tive na vida. E a gente mantém essa amizade já faz uns 12 anos. Ele era tipo o irmão mais velho pra mim. Ele me dava o toque sobre as garotas, me levava pras festinhas e tentava me incluir em tudo que ele fazia. Quando ficamos mais velhos, os nossos pensamentos começaram a se alinhar, fazendo com que nossa visão das coisas fossem muito parecidas. Isso deu janela pra gente tentar todo tipo de coisa sempre que estávamos juntos. Isso me ajudou a parar de pensar que o universo me devia alguma coisa e que eu era um coitado. E eu comecei a entender que tudo que eu queria dessa vida eu só ia conquistar se eu parasse de chorar e corresse atrás. No primeiro ano do ensino médio, eu repeti de ano e me mudei de escola. Fui pra um colégio público, onde eu faltei 2/3 dos dias de aulas pra poder jogar na lan house. Depois eu fiz o supletivo, que é aquela prova que você faz pra poder passar o ensino médio todo de uma vez só, porque eu não aguentava mais ir pra escola e eu odiava a sala de aula. Na minha amizade com a Dessa, eu basicamente era o player 2. Era melhor pra mim fazer parte de algo assim do que ficar de fora e voltar a achar que eu não ia dar certo em nada na minha vida. A gente então tentou fazer diversas coisas pra ganhar dinheiro enquanto a gente crescia junto. A gente tentou fazer festa pra adolescente, nós tentamos fazer 2 bandas, trabalhamos até com marketing multinível. A gente não sabia bem qual era a diferença nessa época, mas isso foi muito importante pra minha vida. Era aquele negócio de convidar pessoas pra uma empresa, quanto mais gente trabalhando, mais dinheiro você ganha. Era o pior trabalho pra mim, porque como que eu vou convidar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida pra trabalhar numa empresa, sendo que eu era o cara mais tímido do mundo? Obviamente não deu certo. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe conseguiu um emprego pra mim numa loja e eu trabalhava na parte de transportes. Era o emprego mais chato do mundo. Era o dia inteiro no computador, preenchendo planilhas e coisas entediantes de escritório. Lá eu descobri que eu não queria ganhar a vida trabalhando pra ninguém. Só que eu não fazia faculdade porque eu não sabia exatamente o que eu queria da minha vida. Eu não queria desperdiçar 4 anos da minha vida estudando algo pra depois me arrepender lá na frente. Eu me comprometi a me dedicar 100% a algo apenas quando eu encontrasse o que eu queria fazer da minha vida. Eu só sabia que envolvia ganhar muito dinheiro. Não porque eu simplesmente quero ser rico, mas pra eu poder ter liberdade de fazer o que eu quisesse, quando eu quisesse. Infelizmente, com o salário de auxiliar administrativo não ia dar não, porque eram mês após mês pagando as mesmas contas e ganhando a mesma coisa e continuando sem dinheiro. Alguém então me convidou para participar de outra daquelas empresas. Eu com 19 anos fiquei empolgado novamente em ganhar algum dinheiro de verdade e me joguei de cabeça com a Aderson. Na realidade eu era o player 2 de novo, pois ele fazia quase tudo e eu só ia atrás como sombra acenando a cabeça. Nas raras vezes onde eu falava, eu comecei a perder um pouco a timidez. Depois de 1 ano e meio, eu larguei o meu emprego para fazer apenas um negócio. Depois de 6 meses, nosso resultado não foi esperado e desistimos. Eu tive que procurar outra vez emprego. Dessa vez eu trabalhava em outra empresa de transporte, só que num lugar muito isolado. Demorava 2 horas para eu chegar e eu tinha que pegar 2 ônibus. Aqui a história se repetiu. Um outro amigo me convidou para outra daquelas empresas e como eu estava sem nenhuma perspectiva de futuro, eu aceitei na hora, pois não queria morrer naquela empresa. A diferença é que dessa vez eu fui sozinho. A Dessa já tinha superado isso e não queria continuar. Então, como tudo caiu nas minhas costas, eu realmente fui obrigado a desenvolver a minha relação com pessoas. Eu perdi a timidez e comecei a desenvolver o meu carisma. Eu saía do trabalho às 19 horas para reunião de negócios e chegava em casa mais ou menos às 23 horas, para acordar 5 horas da manhã completamente destruído. Nos finais de semana eu economizava o dinheiro que eu gastaria em rolê para poder pagar as passagens de ônibus para as reuniões do mês. Basicamente eu era full trabalho. Nessa época eu estava morando com meu pai em uma das periferias da minha cidade, e meu pai até hoje mora naquela casa. O que me mantinha na linha sem surtar era sempre olhar para o futuro e saber que se eu fizesse tudo certo, no final ia valer a pena. Alguns meses depois eu não tive o resultado esperado e larguei o negócio pela última vez. E mais uma vez eu fui procurar emprego porque eu precisava pagar as contas. A Dessa então me convidou para um negócio misterioso que ele estava desenvolvendo. Era tudo que eu queria. Larguei meu emprego e fui na coragem de trabalhar com ele. Eu sempre fui inconsequente, largava tudo sem saber se ia conseguir pagar as contas no outro mês, se a proposta me ajudasse a ter aquilo que eu tanto buscava para minha vida. Diversas vezes fui chamado de louco, cansei de ouvir também que nada do que eu ia fazer ia dar certo, que eu precisava estudar, trabalhar e ter um emprego como todo mundo. Mas aí a Dessa me revelou qual era o negócio. Era uma empresa de importação pela internet, onde a gente basicamente comprava as coisas da China e vendia para as pessoas aqui no Brasil. Na época quase ninguém fazia isso, então a empresa prosperou por 1 ano e meio. A gente ganhou muito dinheiro. Tinha funcionário, escritório, móveis, computadores novos, a gente almoçava em restaurante todos os dias e isso durou quase 2 anos. Devido à nossa experiência administrativa, chegou a hora onde a gente passou por uma crise e não conseguimos nos recuperar. A empresa fechou as portas, nós pegamos o dinheiro que sobrou e fizemos uma viagem para a Argentina, onde eu realizei um sonho de criança, que foi de conhecer a neve. Aquela foi a semana mais feliz da minha vida. A gente tinha realizado um sonho sem a ajuda de ninguém, só pelo nosso próprio esforço, enquanto nossos amigos estavam mais interessados em ir pra festinha no final de semana. Mas como a vida real é diferente da Disney, eu tive novamente que arrumar outro emprego, pois eu tinha que pagar as contas em casa. E dessa vez eu fui vendedor de cerca e arame farpado numa loja de esquina perto da minha casa. A Dessa, que até então se dedicava a empreender e sempre me incluía nas coisas, resolveu que ia dar um tempo disso e retomar a faculdade de Direito. Só que essa decisão me afetou diretamente, pois eu achava que iríamos trabalhar juntos pra
sempre. Eu agora já tava com 23 anos, com a faculdade trancada no primeiro semestre, sem nenhum dinheiro e vendendo arame. Como eu decidi que não iria viver minha vida trabalhando todo dia numa empresa pra alguém, ou depender do governo pra depois me aposentar e morrer, aí eu pensei, se eu tiver que ter essa vida, vai ser nos Estados Unidos, porque pelo menos eu vou ter um mínimo de conforto. Então eu passei um ano inteirinho estudando tudo sobre imigração pros Estados Unidos, sobre as leis do país, como eu poderia morar lá. Estudei um pouco de inglês e tracei um plano pra chegar lá em um ano. Nem que fosse pra trabalhar como pedreiro, faxineiro ou garçom. Eu já tinha decidido que ainda era melhor pra mim fazer isso do que viver aqui. E entre juntar salários, comissões, vender minhas coisas e pegar dinheiro emprestado, eu consegui juntar 7 mil reais, que era pra eu tirar meu visto, comprar as passagens e me manter lá por 15 dias enquanto eu conseguia trabalho. Mas foi quando eu soube que o YouTube dava dinheiro, por alguém que me falou que o Monark tava ganhando muito dinheiro fazendo vídeo de Minecraft. Então eu pensei comigo, posso ter encontrado o que eu tanto procurei a minha vida inteira pra fazer. Eu cheguei em casa, refleti e cheguei à conclusão de que seria a minha última tentativa aqui antes de ir embora pro país. Peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado e comprei um computador pra poder editar os vídeos e rodar os jogos mais recentes. Eu criei um canal de gameplay chamado Texugo de Capote no dia 11 de abril de 2015. Esse canal eu só falei pra Lucas e pra Desson, e eu evitava que qualquer um soubesse da existência dele porque eu morria de vergonha dos meus vídeos. O canal era basicamente eu comentando jogadas de CS e fazendo piadas com a edição porca. Afinal, tudo que eu sabia de edição eu tinha aprendido vendo tutoriais no YouTube. Nessa época também eu assisti o Coelho, o Polado, o Terror e o MFA, e acabei indo fazer o mesmo conteúdo que eles, que era gameplay e zoeira com meus amigos. Até que um dia o MFA fez um tweet de que precisava de editor, e eu respondi na mesma hora que me candidatava. Ele então me mandou um vídeo teste e disse que eu tava competindo com outro cara. Só que eu não sabia nada de edição. E nesse dia eu passei a madrugada inteira assistindo o tutorial, ao mesmo tempo que editava o vídeo dele. Eu só consegui entregar o vídeo 12 horas depois, e ele me disse que o vídeo tinha ficado horrível, mas por algum motivo tinha gostado de mim, e por essa razão ele me escolheu. Eu basicamente editava 3 vídeos por semana pra receber 200 reais por mês. Eu chamava de trabalho, que na realidade era escravidão, mas eu não tava nem aí, afinal aquilo era o caminho que poderia me levar em algo que valeria a pena depois. Eu e o MFA pegamos uma amizade que levamos até hoje, e foi por causa dele que eu conheci o Coelho e o Polado. Nesse meu tempo eu cansei de fazer vídeo de jogos, e resolvi tentar o vlog. Eu comecei a fazer qualquer bosta que me vinha na cabeça. Os comentários que eu recebia me elogiando me ajudaram muito, pois eu sempre fui o cara que queria a aprovação dos outros tentando ser quem eu não era. No YouTube eu era exatamente eu mesmo. Mesmo assim, as pessoas gostavam de mim e me elogiavam. Isso me ajudou muito a criar uma confiança em mim mesmo e me deixou mais seguro pra continuar fazendo os vídeos. Eu não fazia nada além dos vídeos. Eu simplesmente ficava em casa todos os dias do mês fazendo vídeos e trabalhando. Com isso eu consegui chegar a 40 mil inscritos, mas como eu não sabia o que eu queria fazer no YouTube, eu mudei o meu conteúdo umas 4 vezes e eu perdi boa parte do público que eu tinha conquistado. O canal não tava indo nada bem. Foi quando eu pedi um adiantamento a meu chefe e paguei uma divulgação num canal grande pra ver se o meu canal andava. Esse canal era o Maneirando, e foi quando eu falei pela primeira vez com o Guizão. Começamos a conversar por WhatsApp por alguns dias e ele me convidou pra morar em Brasília. Como a situação com minha mãe não tava legal pelo fato de eu não estar estudando, eu já queria sair de casa há muito tempo. Então o Guizão pagou minha passagem, eu dei tchau pros meus amigos, pros meus pais e embarquei pra Brasília sem conhecer ninguém. Lá eu morei na Doom House, que era basicamente uma casa de youtubers falidos e um cachorro chamado Tube. Morávamos eu, o Neto Lira, o Luiz do Dado Trela, o Johnny, Lucas Batista, Vitão e o Guilherme. Lá eu morei durante 6 meses e peguei uma amizade muito forte com o Gordo, que falou pra mim que eu não precisava fazer vlog com cena como todo mundo fazia, porque eu conseguia fazer um vídeo engraçado apenas falando com a câmera. Eu nunca acreditei nisso, mas mesmo assim segui as dicas dele e nasceu o formato de vídeo que vocês conhecem hoje. Eu me desfiz daquele canal de 40 mil inscritos e comecei do zero esse canal que eu tô postando esse vídeo hoje, no dia 4 de dezembro de 2016. O contrato na Doom House acabou e eu tive que voltar pra Salvador, onde eu tinha planejado morar junto com a Dess num apartamento incrível que a gente encontrou perto da praia e que era barato. Só que o dono do apartamento demorou um mês pra poder resolver toda a documentação e faltando um dia pra gente assinar o contrato, o Coelho e o Polado me chamaram pra morar em São Paulo e ajudar a produzir o canal da casa com eles. Foi aí que de verdade a minha vida deu uma mudada. Eu mais uma vez fiz as malas e deixei tudo pra trás e vim pra São Paulo. Foi aqui que o canal começou a crescer e em 2 meses eu consegui conquistar o que eu tinha demorado 6 meses pra fazer sozinho em Brasília. E foi onde a gente conseguiu atingir os 100 mil inscritos, que era o que eu tava esperando pra poder fazer esse vídeo. Hoje eu tô bem feliz pelo simples fato de fazer algo que eu adoro e ter a condição de continuar fazendo sem maiores preocupações depois de tanta coisa que aconteceu. Eu acredito que todo mundo deveria investir naquilo que quer fazer, independente do que seja. E se você não sabe o que é, continue procurando até encontrar. Só não deixe sua vida passar sem pelo menos ter tentado e acabar fazendo o que todo mundo faz sem nenhuma perspectiva. Bom, eu acho que é isso. Esse aí foi o Draw My Life e tamo junto. Obrigado pelo seu apoio, um beijo e tchau.